Você se importa demais com o que não pode controlar. Você acorda e a primeira coisa que faz é checar o celular, checar aquela notificação, ver se alguém mandou mensagem, ver se alguém curtiu o que você postou, ver se aquela pessoa visualizou, e isso te afeta. Um emoji que não veio, um bom dia que não chegou, uma resposta que parece seca demais, seu dia já começa na ansiedade. A verdade é, você se importa demais com tudo, com o que pensam de você, com o que vão dizer e com o que esperam de você. Aí sua vida vira isso, uma reação em cadeia ao mundo. Você acorda e o mundo te empurra. E você vai pra onde? Tanto faz, porque você nem tá mais no controle. Epicteto dizia, algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Felicidade é saber a diferença. Mas ninguém te ensinou isso. Te ensinará a agradar, a responder rápido, a sorrir mesmo com raiva, a dizer tá tudo bem quando o teu peito grita tá tudo horrível. Você virou um especialista em agradar o mundo, mas virou um grande amador quando se trata de se agradar. Mas e se você parasse? Se você aprendesse a não dar a mínima, não de um jeito frio, mas de um jeito sábio, não dar a mínima pro que não tá nas suas mãos, pro que foge do teu controle, pro que as pessoas vão pensar da tua roupa, do teu cabelo, do teu jeito de ser, ou até mesmo do teu silêncio. A liberdade começa quando você cansa de ser boneco. Você precisa entender que sua paz não pode estar na mão dos outros. Se alguém te tratar bem, ótimo. Se não, que siga a vida. Se te elogiarem, beleza. Se te criticarem, paciência. A sua tarefa não é agradar, a sua tarefa é existir com uma tranquilidade. E essa tranquilidade só vai vir quando você começar a se importar apenas com o que é seu. Só seu. Seu caráter, suas escolhas e sua reação. O resto... Bom, como o nome já diz, é resto. O mundo é barulhento e você não precisa responder a tudo. Vivemos no tempo da hiperconexão. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo, todo mundo quer te ensinar a viver, todo mundo quer te corrigir, te explicar e te moldar. E aí, você, no meio disso tudo, tenta acompanhar, tenta se posicionar, tenta agradar todo mundo. Mas no fim, você só vai se cansando, porque vamos falar a real, você tá exausto. Exausto de responder, de explicar, de dar satisfação, exausto de viver como se tivesse um público te assistindo 24 horas por dia. Mas e se você só deixasse pra lá? Seneca dizia, é parte da cura o desejo de ser curado, e parte da paz é o desejo de ficar em silêncio. Você não precisa justificar tudo, não precisa estar certo o tempo todo, não precisa discutir com quem não quer entender, não precisa explicar sua dor pra quem só quer te julgar. Tem uma cena de Mr. Robot em que o Elliot diz, estou cansado de tentar consertar tudo. Talvez algumas coisas estejam quebradas mesmo. Sim, algumas relações não vão melhorar, alguns comentários vão continuar injustos e algumas pessoas vão continuar te odiando sem motivo. E tá tudo bem, não é sua missão educar o mundo, sua missão é se preservar. Você precisa aprender a selecionar onde colocar sua energia. Nem todo ataque merece resposta e nem toda crítica merece análise e nem toda opinião precisa ser ouvida. Tem gente que só quer provocar e tem gente que só quer te puxar pra baixo. Sabe por quê? Porque ela tá afundando e você, ao invés de deixar essa pessoa se afundar, você quer ir lá e se afundar junto com ela. Mas agora me diz, você vai junto ou você vai escolher a leveza de não se importar? Isso é sabedoria estoica. É saber onde termina a sua responsabilidade e onde começa o caos do outro. É levantar da mesa emocional onde você sempre perde e sair. Sem raiva, sem explicação, só ir embora. Porque às vezes isso é o maior ato de amor próprio. Virar as costas e não dar a mínima. Ninguém se importa tanto assim. E isso é libertador. Você já ficou preso em um loop mental do tipo, será que falei besteira? Será que me acharam ridículo? Será que pensaram mal de mim? Bom, eu tenho uma notícia muito triste pra te dar. Sim, essas pessoas realmente pensaram isso. Mas só por alguns segundos. Logo depois disso, elas lembraram que também tem problemas e foram seguir a vida delas. Eu sei, é bem difícil acreditar nisso. Mas é a realidade. Ninguém tá te observando tanto quanto você pensa. Ninguém tá te julgando a cada movimento seu. E ninguém tá pensando em você o tempo todo. E isso não é triste. É libertador. Porque se ninguém tá te olhando com tanta atenção assim, você pode parar de performar nesse palco que você criou. Marco Aurélio dizia, logo você terá esquecido tudo, e logo todos terão se esquecido de você. Não como um lamento, mas como um lembrete.
A vida é breve, a memória do mundo é curta e você não precisa viver como se estivesse em um palco. Pense em quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do julgamento. Deixou de usar a roupa que gostava, deixou de postar o que queria ou deixou de falar o que pensava. Tudo por causa de um tribunal que só existe na sua cabeça. Você não é o protagonista da história dos outros. Aliás, às vezes nem figurante você é e tá tudo bem. O anime Mob Psycho ilustra isso perfeitamente. O protagonista Mob vive tentando se controlar para não explodir emocionalmente. Ele quer parecer normal, ser aceito e agradar, mas quando ele finalmente surta, ele percebe que não precisa mais esconder quem é. Você se liberta quando entende isso. Você não precisa ser compreendido por todo mundo, nem amado por todo mundo, nem validado por todo mundo. Você só precisa ser honesto consigo mesmo. Ser leve com as suas escolhas e ser firme com seu valor. O peso que você carrega não é seu. É a expectativa dos outros. A liberdade mora no tanto faz. A paz começa quando você escolhe o que te afeta. Vamos ser sinceros, tem dias que tudo irrita. O barulho de notificação, o jeito que a pessoa mastiga, aquela mensagem que a pessoa não te respondeu e o comentário daquela pessoa da sua família, que eu sei que muitos aqui devem ter, é aquele comentário assim que ela faz questão de não querer jogar na sua cara, mas ao mesmo tempo jogar. Se você tem uma pessoa assim na sua família, você vai entender. Se você não tem, agradeça muito por isso. Nesse dia tudo parece um ataque pessoal, mas será que é? Ou será que você só tá hiperconectado demais? Ou hipersensível demais? Epicteto dizia: as pessoas não se perturbam com os fatos, mas com a interpretação que dão a eles. Não é o que acontece que te machuca, é o significado que você atribui. A crítica dói? Sim, mas por quê? Porque talvez você acredite nela. O silêncio do outro incomoda? Sim, mas por quê? Porque talvez você depende da validação dele. A mensagem ignorada te abala? Sim, mas por quê? Porque talvez você acha que isso diz algo sobre seu valor, mas não diz. Você precisa entender isso. A maioria das coisas não é sobre você, é sobre o outro, sobre o dia dele, a cabeça dele e o caos dele. Você não controla isso, você só controla a forma como você reage. Em The Office, o personagem Jim leva uma piada, uma humilhação e um silêncio. Tudo isso no mesmo episódio. E em nenhum momento ele revida, ele só ignora, dá um sorriso e segue a vida. Sabe por quê? Porque ele entendeu que dar palco para o caos de outra pessoa é alimentar a própria dor. E isso também serve para você. Você não é obrigado a responder tudo, a sentir tudo, a levar tudo pro lado pessoal. Tem coisa que não merece nem sua raiva, só seu desprezo. Mas é claro, de uma forma mais educada. Ignorar é autocuidado, não responder é maturidade, silenciar é sabedoria. E isso não é frieza. É a escolha consciente de onde colocar sua energia. Você pode escolher se abalar com tudo e viver à flor da pele ou filtrar o mundo. Dar a mínima pro que vale a pena e só. A paz não é um lugar onde nada te atinge. É um estado onde só o que importa te alcança. E todo o resto, tanto faz. É como dizia Marco Aurélio. Se é suportável, suporte. Se não é, vá embora. Você não precisa se arrastar por ambientes tóxicos. Você pode sair. Você não precisa vencer todas as discussões. Você pode simplesmente ignorar a pessoa. Você não precisa ser compreendido o tempo todo. Você pode apenas viver. A arte de não dar a mínima não é indiferença. É liberdade. É maturidade emocional. É uma forma de se preservar sem se isolar. Porque no fim, a leveza não é a ausência de dor. É a ausência de peso desnecessário. A arte de não dar a mínima não é sobre virar uma pedra. É sobre virar a chave que destranca a prisão das expectativas, a chave que te liberta do olhar dos outros, a chave que te devolve o direito de existir em paz. Você não precisa estar em guerra o tempo todo, você não precisa se provar o tempo todo, você não precisa agradar o tempo todo. Você só precisa ser leve. Como diria Epicteto, quem é livre por dentro não é escravo de nada por fora. Então vá, escolha suas batalhas, abrace o silêncio, ignore o barulho e não dê a mínima pro que não vale a pena.